Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e nesta aula nós vamos pegar aí os conceitos básicos, a teoria fundamental do tema lançamento horizontal. Então, vamos lá. Bom, esse conteúdo fica disponível no meu blog, cursoalexfisica.blogspot.com. Você pode encontrar também digitando o meu nome no Google. Terá acesso imediato ao blog. E também no meu canal do YouTube, clicando na playlist cinemática. Ok? Bom, na plataforma Moodle da escola, na parte de cinemática, esse conteúdo já está postado em formato PDF. Lançamento horizontal. Primeira coisa que nós temos que identificar nesse assunto. Bom, então, é o tipo do movimento que se dá ao lançarmos horizontalmente um corpo de uma certa altura. O corpo então passará a mover-se, passará a desenvolver dois tipos de movimentos ao mesmo tempo. Então, na vertical, o corpo realizará uma queda livre, que é um movimento acelerado, com a aceleração dada pelo campo gravitacional da Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Na maioria das questões, aproximamos esse valor. Na horizontal, ocorre ao mesmo tempo no corpo um movimento com velocidade uniforme, ou seja, aceleração nula. Bom, nós vamos trabalhar com um movimento sem atritos com o meio no qual ocorre o lançamento. A rigor, esse tipo de lançamento se dá no vácuo, onde não existem partículas para criarem atritos com o corpo. No caso dos lançamentos horizontais nas proximidades da Terra, podemos, a depender da forma e peso dos corpos, desprezar os efeitos do atrito atmosférico. E é assim que nós vamos trabalhar aqui nas questões. Nós sempre vamos fazer uma aproximação desprezando os efeitos do atrito com o ar. Por que o lançamento horizontal ocorre através da composição de dois tipos diferentes de movimento? Porque o que ocorre é o seguinte: na direção vertical, a única força que atua no corpo é o peso, dado pelo campo gravitacional da Terra. Esse peso, então, atua como força resultante. A força resultante fica sendo igual ao peso. Em decorrência disso, seguindo a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. E o peso é dado pela multiplicação da massa pelo valor do campo gravitacional local. Então, em decorrência disso, na direção vertical, nós teremos um movimento acelerado com o valor de g. Bom, já na direção horizontal, o que acontece? Nenhuma força atua na horizontal, nem puxando para um lado nem para o outro. Então não existe razão nenhuma para que a velocidade horizontal inicial seja alterada. A velocidade de um corpo só muda se este corpo sofrer a ação de uma força externa, uma força resultante não nula. E aí você vai poder ter o aumento ou a diminuição do valor dessa velocidade ou a mudança da sua direção. Lembre-se que velocidade é um vetor. E o vetor, ele tem orientação espacial e tem intensidade. A orientação é dada pela direção e pelo sentido. Então, toda vez que você tem uma força resultante não nula,
atuando, você vai poder alterar da direção. Aliás, você vai poder alterar da velocidade a sua direção, vai poder alterar o seu sentido e também vai poder alterar a sua intensidade. Mas é necessário que exista uma força resultante, atuante no corpo. Podemos ver que na direção horizontal não existe essa força, por isso não existe razão de mudança dessa velocidade. Por isso que na horizontal acontece um movimento uniforme. Então vamos analisar aqui o processo de queda desse corpo, dessa esfera, que chegou ao final de um percurso que vinha caminhando com uma velocidade horizontal constante x. Veja que a velocidade vertical inicial é zero. Isso aqui é o início do movimento, é o tempo inicial igual a zero. Podemos ver nesta tabela que no tempo inicial igual a zero, a velocidade vertical é zero. Lembre-se que na vertical acontece queda livre. E a equação da velocidade na queda livre é V igual a VO mais AT. Como o referencial está positivo para baixo, na vertical, e o campo gravitacional é naturalmente orientado para baixo, aqui nós vamos ter um campo gravitacional dando uma aceleração positiva. E isso daqui vai então implicar para a gente que poderemos adotar como aceleração da queda o valor positivo da gravidade. Então, essa fórmula se reduz a velocidade inicial da queda é zero. Toda queda livre tem velocidade inicial igual a zero. E a aceleração gt. A aceleração fica g, multiplicando pelo tempo, temos aqui a expressão da velocidade, que está aqui. Então vamos prosseguir. No próximo segundo, para o tempo igual a 1 segundo, colocando na nossa fórmula aqui, ó, que vai ser V igual a 10t, pelo valor de g ser 10, nós temos que a primeira velocidade atingida ao final de 1 segundo é 10 metros por segundo. Veja que já houve aqui um decaimento da posição, mas a velocidade horizontal permanece a mesma. Depois, mais 1 segundo. Agora, nós vamos ter V igual a 10 vezes 2. Então, a nova velocidade ao fim de 2 segundos é 20 metros por segundo. Veja que a velocidade, a cada segundo, ela aumenta a 10 metros por segundo, obedecendo o valor de g de 10, 1 segundo depois passou para 20. Veja que o afastamento lateral é o mesmo, justamente porque é constante a velocidade horizontal. No próximo segundo, nós teremos a velocidade de 30. No próximo segundo, a velocidade será de 40. E no próximo segundo, a velocidade será de 50. Então, esse aqui é o progresso das velocidades verticais, obedecendo exatamente a um modelo típico de queda livre. Inicialmente, o objeto ele está com velocidade inicial vertical igual a zero, e então a velocidade começa a crescer a cada segundo de 10 em 10. Veja que o mesmo processo que acontece na queda livre acontece aqui no nosso lançamento horizontal, se você estudar a parte vertical dele. Ok? Nós já tínhamos estudado queda livre antes. Então veja que, emparelhando as bolinhas azuis com as pretas, nós temos o mesmo comportamento vertical. O referencial ele foi colocado positivo de cima para baixo e positivo da esquerda para a direita. Ok? Bom, então, prosseguindo, nós podemos ver que
lateralmente, o afastamento foi sempre o mesmo. A cada segundo, o afastamento lateral sempre foi x. Por quê? Porque a velocidade que nós escolhemos foi a velocidade de x metros por segundo. Então, a cada 1 segundo, ele anda para o lado a distância x. E isso faz com que nós tenhamos realmente um deslocamento lateral com uma taxa constante de afastamento, ou seja, um movimento uniforme. Tudo bem? Então, se por exemplo o valor de x fosse 2, se a velocidade fosse de 2 metros por segundo, a velocidade horizontal, todo esse movimento iria produzir um afastamento de 10 metros. Era só pegar o valor da velocidade e multiplicar pelo tempo. Aqui nós temos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e, por final, 5 segundos de queda. É só você lembrar que distância é velocidade vezes tempo. Então, a distância percorrida seria a velocidade 2 vezes um tempo de 5 segundos, dando, então, 10 metros. Ok? Seria o valor desse Dzão aqui. Já o deslocamento vertical, nós já vimos, ocorre em queda livre. Então, nós temos aqui a tabela que vai dar as posições instantâneas a cada 1 segundo da queda livre. Lembra dessa fórmula? S igual a 5t². De onde foi que ela veio? Bom, nós temos que S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2t². Na queda livre, você orientou a trajetória positiva para baixo, então você pode dizer que partiu da origem, espaço inicial igual a 0. Na queda livre, a velocidade inicial é 0. Queda livre não é lançamento para baixo. Então, você ficou apenas assim, com g sobre 2t², porque a aceleração assume o valor positivo de g quando o referencial é positivo para baixo, ok? Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então S igual a 10 sobre 2t². Por isso, a fórmula da queda livre, 5t², a fórmula da posição no tempo. Então, nós vamos para um tempo zero, botando 0 aqui, 0. Para o tempo 1, colocando 1 aqui dentro, 5 vezes 1 ao quadrado, 5. Depois, para o tempo 2, colocando 2 aqui dentro, 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então, para 2, 20. 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45. Aqui são as posições instantâneas a cada intervalo de 1 segundo a partir do tempo zero da queda. Para o instante 4 segundos, colocando 4 aqui dentro, 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80. E depois, colocando o tempo 5, 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 5, 125. Ok? Então, aqui estão as posições que foram calculadas. 0, 5, 20, 45, 80 e 125. Agora, veja os intervalos percorridos a cada 1 segundo. No primeiro intervalo de tempo de 1 segundo, ele saiu da posição 0 e desceu 5 metros. Então, posição 5. Depois de mais 1 segundo, ele estava aqui na posição 5, ele desceu mais 15. 5 mais 15, bateu 20 aqui. Depois, ele estava na posição 20, desceu mais 25, dando como resultado 45. Depois, ele que estava na posição 45, desceu 35, chegando então a 80. E agora, da posição 80, ele desceu 45, chegando na posição 125. Veja que, se você chama esse primeiro deslocamento de y, esse de cá é o triplo de y. Esse de cá é o quíntuplo. E aí vai acontecer 7y. Depois, 9y. Essas proporções da queda, que dizem respeito aos espaços
percorridos, essas proporções ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, nós já vimos em queda livre que é o comportamento de todo o corpo que tem uma aceleração constante. Nesse caso, essas proporções receberam o nome de proporções de Galileu, vistas inicialmente nos estudos de plano inclinado, ok? Confirmando realmente que na vertical nós temos uma queda livre. Juntando todos os pontos, nós podemos desenhar a trajetória. Já dá para ver, pela ligação desses pontos, que a trajetória formada é um trecho de parábola. E parábola tem como função formadora a função do segundo grau, a função quadrática. Vamos ver que realmente se trata de uma função quadrática aqui. Olha só, o que é que essa conta está dizendo para a gente? Que na vertical nós temos essa expressão daqui, g sobre 2t², a função do espaço no tempo. Queda livre, simplesmente. Enquanto que na horizontal nós temos simplesmente a velocidade horizontal vezes tempo. Não é? Isso daqui ó, é aquela fórmula S igual a SO mais VT, né? Que a gente chama de sorvete, a fórmula do espaço variando no tempo para o movimento uniforme. Como nós orientamos o referencial positivo horizontal da esquerda para a direita, você pode considerar que o corpo teve espaço inicial horizontal igual a 0. Então, você pode cortar isso aqui e vai ficar apenas com a velocidade horizontal vezes tempo. Então, nós vamos isolar o tempo nessa expressão de cima. Se S horizontal, Sx, é igual a velocidade horizontal Vx vezes tempo, então o tempo é Sx sobre Vx. Então, eu vou pegar esse valor de tempo que eu obtive da equação do movimento horizontal e vou colocar esse tempo aqui dentro, na equação vertical. Então, a equação do movimento vertical é g sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Mas quem é o tempo? Não é x sobre vx? Então está aqui. Bom, distribuindo essa potência, você vai ficar com sx ao quadrado sobre vx ao quadrado. E agora, vamos fazer o seguinte. Essa expressão foi transformada nesta expressão. Simples. É só colocar o Sx multiplicando 1 sobre Vx. Sx ao quadrado multiplicando 1 sobre Vx ao quadrado. Vai dar no mesmo, né? Se você pegar esse Sx ao quadrado e multiplicar por 1, não volta para cá? Mas por que nós fizemos isso? Bom, veja que todo esse termo, gravidade é uma coisa constante, e a velocidade horizontal também é constante. Então, todo esse termo dá um número fixo, constante, que você pode chamar simplesmente de K, valor K. É isso que nós fizemos. Então, veja que quando você faz isso, olha só como é que nós estamos aqui. SY igual a G sobre 2 vezes 1 sobre Vx ao quadrado vezes Sx ao quadrado. É isso que nós temos aqui. E vamos dizer que tudo isso aqui ó, é uma constante K. Então, Sy é igual a K vezes Sx ao quadrado. Veja que isso daqui realmente é uma função do segundo grau, do tipo y igual a x quadrado. Não tem o termo b, né? 0x, e não tem o termo c, 0. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, não é assim uma função quadrática? Só que nesse caso, nós não temos o termo b e nem o c. Tudo bem? Então veja que realmente esta fórmula, quando você coloca os valores e desenha um gráfico, produz como efeito uma parábola.
nós já podemos ver claramente aqui, né, um trecho de parábola sendo desenhado durante o lançamento horizontal. Tudo bem? E as velocidades instantâneas? Bom, aqui nós podemos ver que enquanto a velocidade horizontal não muda, ela sempre tem o mesmo valor, porque não existe razão para mudar a velocidade horizontal, porque não tem nenhuma força horizontal atuando no corpo, nem puxando nem empurrando. Na vertical, a velocidade cresce. Ela vai crescendo em taxas de 10 em 10, obedecendo o campo gravitacional da Terra. Então, o que nós temos aqui é a regra do paralelogramo para definir a velocidade na trajetória. A velocidade na trajetória, então, vai ser no tempo 1 segundo, V1. No tempo 2 segundos, V2. No tempo 3 segundos, V3. No tempo 4 segundos, V4. No tempo 5 segundos, V5. E como é que nós vamos encontrar o valor? Dá para ver claramente que isso aqui se produz através do Teorema de Pitágoras, porque a velocidade na trajetória vai ser sempre a hipotenusa, enquanto que as outras duas velocidades serão catetos. Então, a velocidade na trajetória ao quadrado é igual à velocidade horizontal ao quadrado, mais a velocidade vertical ao quadrado, a cada instante. Então, se você quiser saber o valor de V1, a velocidade na trajetória em 1 segundo vai ser V1 ao quadrado, igual a Vx ao quadrado, mais a velocidade vertical 1 ao quadrado. Se você quiser saber a velocidade do objeto na trajetória no terceiro segundo, você vai fazer V3 ao quadrado, igual a Vx ao quadrado, mais a velocidade vertical 3 ao quadrado. Ok? E então, basta tirar a raiz quadrada para você encontrar a velocidade na trajetória. E quem vai ser a velocidade vertical? A cada instante você vai calcular a velocidade vertical simplesmente assim, GT. Então a velocidade em 1 segundo, 10 metros por segundo. Em 2 segundos, 20 metros por segundo. Em 3 segundos, 30 metros por segundo e por aí vai. Enquanto que a velocidade Vx é dada, fornecida pelo problema. E ela é constante, ela não muda. Tudo bem? Então, nós vamos ficar por aqui nessa primeira parte do curso de lançamento horizontal. No próximo vídeo, vamos fazer atividades de aula para fixar mais o assunto. Obrigado e até a próxima.